Oi pessoal, então, hoje a gente vai aprender como que se calcula um determinante. A princípio a gente vai calcular um determinante de uma matriz 2x2, ou seja, aquela matriz que tem duas linhas e duas colunas, e é uma matriz quadrada, tá? Então vamos calcular primeiro esse exemplo aqui. Então, a gente tem essa matriz A, tá? Onde a primeira linha dela tem os elementos 1 e 2, e na segunda linha tem os elementos 3 e menos 4. E ele pede para calcular o determinante dessa matriz. Então, a representação do determinante dessa matriz a gente pode representar por det de A, tá? E agora, esses parênteses, ou os colchetes, ou as barras duplas, a gente vai transformar em uma barra só. Agora, como que se calcula esse determinante? Então, aqui a gente tem 4 elementos. A gente vai olhar agora para essas diagonais, para essa diagonal que vem da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Essa diagonal que vem desse primeiro elemento até esse último elemento aqui, da última linha e última coluna, aqui a gente chama de diagonal principal. Tá? E para calcular o determinante, a gente começa multiplicando esses dois valores. Então, vai ser 1 vezes o menos 4, tá? Sempre vezes. Então, 1 vezes menos 4, eu vou deixar indicado aqui. Beleza? O segundo passo é olhar agora a nossa segunda diagonal, que é a nossa diagonal secundária, tá? Porém, aqui quando a gente faz essa volta, a gente vai colocar um sinal de menos na frente. Então, o que eu indico sempre a fazer? Coloca um sinal de menos e abre um parênteses, tá? Abre um parênteses grande. Porque você sabe que quando você multiplicar aqui, independente do valor dos sinais que tiver nesses dois números, você vai ter que ter esse menos aqui na frente. Se aqui fosse menos 2, ia ter menos, aqui dentro do parênteses, menos 2 vezes 3. Se aqui fosse menos 3, ia ser menos 2 vezes o menos 3, com esse menos aqui fora. Se os dois fossem negativos, ia ficar menos, e aqui dentro, menos 2 vezes menos 3. Então, ia ser o menos do menos 2, o menos do menos 3 e o menos da fórmula, digamos assim, o menos do próprio determinante, tá? Então, aqui vai ficar 2 vezes 3. Agora, a gente vai resolver, tá? Então, primeiramente, aqui, 1 vezes menos 4, então aqui é positivo, mais com menos, a gente sabe que fica menos na multiplicação. E 1 vezes 4 é 4 mesmo. Vamos ver, aqui dentro a gente tem sinais positivos, então a gente sabe que aqui dentro vai ficar positivo. E aqui a gente tem um sinal de menos, então vai ficar mais com menos, vai ficar menos. E 2 vezes 3, 6. E agora a gente sabe que quando a gente tem dois números com um sinal de menos, o que a gente faz? A gente soma. E porque é como se eu devesse 4 e devesse 3. Então, eu vou ficar devendo quanto? Então, eu vou ficar devendo, nosso sinal de menos é a nossa dívida. Eu vou somar, né, essas duas dívidas. Então, 6 mais 4, 10. Então, quer dizer que eu vou ficar com menos 10. Quer dizer que o determinante de A é igual a menos 10. Certo? Então, para calcular o determinante de uma matriz que é quadrada e é 2 por 2, o que eu tenho que fazer? Então, o primeiro passo, eu multiplico a diagonal principal. Segundo passo, coloco um menos e abro um parênteses, um colchete, uma chaves, e multiplico a minha diagonal secundária. Não posso esquecer de respeitar os sinais que eu tiver aqui de dentro dos elementos, certo? Agora, vamos resolver esse exercício aqui que é da Bunesp. Então, dadas as matrizes A, onde ela tem como elemento na primeira coluna 1 e 2, na segunda coluna 3 e 4, e a matriz B, que tem na primeira coluna elementos menos 1 e 3, na segunda coluna 2 e 1, eu tenho que descobrir o determinante da matriz de A vezes B. Então, agora eu não tenho que descobrir o determinante de cada uma, eu tenho que descobrir o determinante da multiplicação dessas matrizes, o resultado da multiplicação delas. Então, aqui existe uma propriedade que fala assim. Então, colocando esse enunciado aqui de uma forma mais simbólica. Ele quer que eu descubra qual que é o determinante de A vezes B, tá? Eu posso fazer, tenho duas opções. A primeira,
multiplicar A vezes B e depois encontrar o determinante, ou eu posso encontrar o determinante de A e depois multiplicar pelo determinante de B, porque eu tenho uma propriedade que fala que se eu tenho um determinante de uma multiplicação de duas matrizes, eu posso ter o determinante da primeira matriz vezes o determinante da segunda matriz, tá? Tanto faz, o resultado tem que ser o mesmo, porque essa propriedade é válida. Quer dizer que, independente do que eu fizer, se eu multiplicar primeiro as duas, depois encontrar o determinante, ou eu encontrar o determinante de uma e depois o determinante das duas e multiplicar, tanto faz, o resultado tem que ser o mesmo, tá? Então, vamos tentar resolver das duas formas. Primeiro, multiplicando e encontrando o determinante, e depois encontrando o determinante das duas e multiplicando. Tem que dar o mesmo resultado, certo? Então, como que se resolve uma multiplicação de duas matrizes? Tem que lembrar da regrinha. Linha por coluna. Tá. Então, o que quer dizer? Que essa linha aqui, ela vai multiplicar essas duas colunas aqui. Então, é isso que a gente vai ficar com o resultado. Menos 1 mais 9, eu fico com 8. Então, o meu primeiro elemento aqui vai ser 8. Agora, eu vou pegar essa mesma linha e vou multiplicar essa segunda coluna. Então, vai ficar 1 vezes 2, mais 3 vezes 1. 1 vezes 2 é 2 mesmo, e 3 vezes 1 é 3 mesmo. 2 mais 3, eu fico com 5. Então, já tenho meu segundo elemento. Agora, eu vou multiplicar... Aqui eu já multipliquei tudo, né? Então, agora eu vou pular para a segunda linha. Então, a segunda linha eu vou multiplicar a primeira coluna e vou multiplicar a segunda coluna. Mais 4, 8. Tá aqui a nossa matriz resultante da multiplicação das duas matrizes A vezes B. Só que o que ele quer? Ele não quer a matriz, ele quer o determinante dessa matriz aqui. Então, vamos calcular o determinante dessa matriz aqui, tá? Então, o determinante da matriz resultante da multiplicação de A vezes B é igual a 8, 5, 10 e 8 de volta. Tá? Então, lembrando, como que a gente resolve essa determinante? Primeiro, eu vou multiplicar a diagonal principal, mantendo o sinal normal, sem colocar menos na frente. Então, vai ser 8 vezes 8, 64. Coloco um menos. E vou fazer aqui que os dois são positivos, então vai acontecer que vai ficar positivo com esse menos, vai ficar menos mesmo. Então, vamos colocar parênteses. 10 vezes 5, 50. Certo? E agora, quanto que é 64 menos 50? 14, 14 positivo, porque o meu 64 é o maior e ele tem um sinal de mais aqui na frente, tá? Então, eu tava devendo 50, tenho 64 reais, eu fiquei com 14. Beleza, então quer dizer que o determinante de A vezes B é 14, certo? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai resolver dessa forma aqui. Primeiro, o determinante de A, depois o determinante de B, e aí a gente vai encontrar o determinante da multiplicação dos dois, certo? Então, o determinante de A. Com menos 2, certo? Agora, vamos calcular o determinante de B. Com menos 7. E agora, a gente tem que multiplicar esses dois determinantes que a gente encontrou. Então, o determinante de A vezes o determinante de B, substituindo no lugar de determinante de A e determinante de B os valores que a gente encontrou, eu vou ficar com menos 2 vezes, né, dá pra colocar dentro do parênteses, vezes menos 7.
Agora a gente tem uma multiplicação. Quando a gente tem na multiplicação sinais de menos, ou melhor, sinais iguais, eu fico com um mais, tá? Então, não preciso colocar aqui 2 vezes 7, 14. Chegamos no mesmo resultado? Chegamos. Então, quer dizer que o determinante dessa multiplicação de A vezes B é 14. Então, a minha resposta aqui seria a letra E, tá? Espero que vocês tenham entendido. Pretendo trazer mais vídeos desta forma para que mais exemplos. Se alguém tiver algum exercício que não conseguiu resolver das listas que eu mandei, por favor, me pergunta que eu resolvo ele e mando pra vocês em vídeo ou em Word, PDF, a resolução dele, tá? Mas eu preciso que vocês me retornem pra ver se vocês estão entendendo, se vocês estão assistindo, se vocês estão participando, tá? Então, um bom final de semana pra vocês e é isso.